Olá, tudo bem? Vou fazer aqui uns comentários sobre uma crítica em que o Fabrício Kika, que é o canal Mundo da Bola, fala mais sobre estádio, essas coisas assim, faz as inconsistências do PVC. Eu respeito muito o PVC, o cara é uma enciclopédia viva, mas às vezes ele deixa o clubismo falar mais alto. Segundo ele, ele faz umas omissões e umas insinuações assim um tanto quanto preocupantes, tá? Mas enfim, segundo ele, o Flamengo está errado que não pode contestar a distribuição do pay-per-view porque ele assinou um contrato. O BAP, que é o atual presidente do Flamengo, contesta. Ele pediu a apresentação desse documento assinado em que ele concorda com essa distribuição. Uma coisa é você ter um documento assinado com a Libra. Outra coisa é você concordar com tudo que a Libra assina. Ah, mas não, não. Na cláusula lá da Libra, ou pelo menos até onde eu fiquei sabendo, essas decisões financeiras elas têm que ser aprovadas por unanimidade. Flamengo e Volta Redonda eu acho que não assinaram. Mesmo que fosse só o Flamengo, se é por unanimidade e a Libra aprova, ela, sem o consentimento de todos, ela está descumprindo o contrato. Não tem a clara evidência disso, mas pelo menos essa é uma das alegações do Flamengo, tá? E eu acho que essa alegação é válida porque senão o Flamengo deve ter tido isso como uma válvula de escape, caso ele queira sair da Libra, não esteja bom, tá? Mas enfim, eu fiz aqui uma colinha, vou ler parte aqui do coisa. Então considera a análise do Kika certeira, que faz vários comentários nessa treta do pay-per-view, né? O Kika expõe a falta de base e argumentos do PVC, como também revela uma omissão gravíssima, né? Que é essa parte que o Flamengo tentou negociar com os outros clubes durante 8 meses, tá? Flamengo. Qual é a grande treta aí no pay-per-view? O Flamengo, quando você vai assinar um pay-per-view, você declara o time que você torce. Desses que se declaram, 47% são flamenguistas, ou se declaram flamenguistas. Então, ou seja, quase metade de tudo que se arrecada é flamenguista. Então, isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. Então, o Flamengo já estava abrindo mão. Inclusive, o presidente do Grêmio falou sobre isso. Já estava abrindo mão. Mas eles querem que abra mais mão ainda. Porque desses 47%, o Flamengo teria um retorno de 20%. Menos da metade. Ou seja, o Flamengo perderia mais de, assim, mais do que o dobro do que ele arrecada. Isso é muita coisa. E eu acho que há um critério jurídico que nem permite isso. Que tem que pelo menos ser 50% de tudo aquilo que você arrecada. Sei lá, eu vou fazer parte de uma sociedade. Beleza, eu sou uma oficina em que tem, sei lá, 20 proprietários. Eu entro com uma base de clientes que representa 47% do faturamento. E eu vou ganhar 20%. E há uma cláusula nessa sociedade que é uma cláusula ambígua. O próprio PVC alega que as cláusulas da LIB não são muito claras. Bom, se as cláusulas não são muito claras, mesmo que o Flamengo tenha assinado, e não há esse documento, ou pelo menos ainda não foi apresentado pela Libra, o Flamengo poderia contestar. Sim. Porque quando você cria um contrato, em que você cria brechas nesse contrato, qualquer uma das partes pode explorar essas brechas. Por isso é que os advogados, principalmente em negócios que são milionários, e nós estamos falando de 100 milhões de reais a menos do Flamengo por ano, são bons advogados e recebem muito bem. Por quê? Porque não pode ter ambiguidades. Porque se houver ambiguidades, há espaço para contestação. E isso é um direito legítimo de qualquer uma das partes. O PVC prega o Flamengo como um vilão, que tem que aceitar tudo calado e o BAP não pode contestar porque a gestão anterior teria assinado. Mas ele não apresenta em nenhum momento a assinatura do Landim. Ele não apresenta o PVC. Então, como é que ele quer cobrar cegamente um cumprimento de um contrato em que não há essa prova de que o Flamengo concordou com essa divisão do pay-per-view? Uma coisa é você assinar com a Libra, outra é você concordar com essa decisão. E por um outro lado, na própria Libra diz que essas decisões financeiras têm que ser acordadas por unanimidade. Se o Flamengo sozinho contestar, já cai a unanimidade. Então,
para você ter ideia. Foram 8 meses, o PVC ignora isso ou omite, né? Achando que o Flamengo está de litigância de má fé, omite isso e fala que o Flamengo está prejudicando o clube porque congelou esse coisa. Quando a torcida do Palmeiras jogou cadeiras nos jogadores do Flamengo, a decisão de pagar as cestas básicas foi uma decisão justa? Já que você contesta tanto a Justiça do Rio? Foi isso. É isso mesmo que está previsto? Pagar a cesta básica. Você pode arrancar as cadeiras do seu estádio e jogar contra o cidadão, de repente se acerta, colocando em risco a vida dessa pessoa. É a decisão correta, PVC? Pois isso foi decidido a favor do Palmeiras. Quando há uma invasão de campo, como no caso do Santos, em que jogadores do Corinthians foram agredidos, dar suspensãozinha de alguns jogos e não colocar ninguém na cadeia, é uma decisão justa da Justiça de São Paulo? O Estatuto do Torcedor, PVC, diz que eu tenho direito de ir a uma praça esportiva assistir o jogo do meu time. Não me importa a praça esportiva. Se ela é do Palmeiras, se ela é do Corinthians, se ela é do São Paulo, se ela é do Santos. Não importa. Cabe aos clubes e à justiça e ao governo deste estado garantir a minha segurança. E a Justiça de São Paulo, ela não permite que eu visite, que eu vá a um clássico num campo do meu adversário. Em um claro desrespeito ao Estatuto do Torcedor. Essa que é a justiça boa. A do Rio é suspeita, porque está dando uma liminar, nem a decisão final, uma liminar ao pleito do Flamengo. Ela é suspeita. Você fez essa ilação. Depois se corrigiu? Não importa, você fez essa ilação. A do Rio é suspeita. A do Rio, que ainda mesmo com todos os problemas, permite que as duas torcidas frequentem os estádios, respeita o Estatuto do Torcedor, é a ruim, é a suspeita. A de São Paulo, que é isenta, em que me retira o direito como torcedor a ir a um clássico, num campo rival, essa que é a isenta? É essa mesmo, PVC? Pois é. O que aqui faz na sua crítica dizendo que o documento assinado de acordo com o PVC, porque ele afirma que o Flamengo assinou esse contrato, mas não apresenta em momento nenhum uma cópia desse contrato assinado pelo Flamengo. Peraí, então nós estamos debatendo em cima de uma falácia, porque eu, para afirmar algo, eu tenho que ter prova daquilo. Se eu não tenho provas, eu não tenho esse documento assinado, eu estou emitindo uma opinião. E aí eu estou criando um debate em cima de uma opinião, mas sem dizer que é uma opinião, porque você afirma que o Flamengo assinou, mas não prova em momento nenhum que o Flamengo assinou. Concordando com isso. Né? E seja, você tece suspeitas sobre as decisões do Tribunal do Rio de Janeiro. Eu acho que toda a justiça no Brasil, todas elas são suspeitas, tá? Mas eu estou te dizendo a sua falta de coerência. Você tece suspeitas sobre a Justiça do Rio de Janeiro, mesmo com decisões completamente absurdas na Justiça de São Paulo, né? Porque para você tecer críticas à Justiça do Rio de Janeiro, a gente supostamente supõe que as decisões das outras justiças são melhores do que as do Rio. E eu, sinceramente, não posso afirmar isso, porque eu não tenho nem base técnica para isso, nem jurídica. E, assim, empiricamente falando, eu já vi decisões absurdas da justiça em qualquer estado. Qualquer estado. Então, é meio até antiético eu falar um negócio desse, tá? Então, esse argumento do Kika aí também. Essa insinuação contra a Justiça do Rio de Janeiro, lhe dando a entender que as justiças dos outros estados são melhores que a do Rio de Janeiro, sem prova nenhuma, base técnica nenhuma, para fazer esse tipo de ilação ou suposição, tá? Então, vamos aqui, a omissão inaceitável do PVC, os principais pontos: omissão inaceitável, que o Flamengo tentou negociar durante 8 meses, falta de prova concreta, porque não há em nenhum momento a apresentação desse suposto contrato que o Flamengo assinou, e desacredita ao mesmo tempo uma decisão técnica de uma justiça sem critério nenhum,
base empírica, base jurídica, base técnica de um colegiado, de uma outra justiça, de um estudo técnico, um estudo empírico, nada, meramente opinião, tá? E incoerência na insinuação. Se cobra provas de um lado, né, mas desacredita uma decisão técnica do outro. É algo assim, uma narrativa completamente maluca. E de um cara que é uma enciclopédia viva para mim, que eu respeito muito. Mas assim, parece que o clubista está falando mais alto. Parece que o clubista está falando mais alto. Então o Flamengo tem que se sentir prejudicado, calar a boca, aceitar um contrato que não tem nenhuma prova de que ele assinou, porque é isso que o BAP está contestando, porque você acha que tem que ser assim. O Flamengo não tem direito de contestar na justiça. Ah, sim, o Flamengo está no Rio de Janeiro, a Rede Globo está no Rio de Janeiro e o Flamengo tem que contestar, sei lá, em São Paulo, no Acre, no Amazonas, que não é o foro dos dois, porque você não gosta da torcida da Justiça do Rio de Janeiro. Eu não estou dizendo que você disse isso, eu estou supondo que você acha isso, porque você está lançando suspeitos sobre as decisões do Rio de Janeiro. Então, se você está suspeitando das decisões da Justiça do Rio de Janeiro, nos leva a crer que há decisões melhores em outros estados. Em qual estado você acha que deveria ser PVC? Se o foro está em São Paulo e os dois, o autor e o réu, estão no Rio de Janeiro. Qual é a lógica de você lançar esse processo lá fora do Rio de Janeiro? Nenhuma. Na minha visão leiga, eu não sou um advogado, tá? Se algum advogado estiver vendo esse vídeo, por favor, teça comentários. E opiniões de vocês. Qual é a lógica disso tudo? Se não há apresentação de um documento assinado pelo Landim ou pelo BAP, aceitando os critérios de distribuição de renda. Há alguma justiça em você contribuir com 47% da audiência no pay-per-view e receber só 20% disso? O Flamengo nem está pedindo esses 47% de volta. Ele está pedindo que seja uma coisa mais equilibrada. Está desequilibrado. E você lançar suspeitas às decisões de justiça do Rio de Janeiro, como se houvesse decisões melhores em outros estados, e eu provei aqui que não há. A Justiça de São Paulo, ela defeca completamente no Estatuto do Torcedor, desrespeita completamente o torcedor de São Paulo, porque há violência. Então se há violência, então todo mundo está proibido de sair na rua. Porque há violência no país inteiro. Então, hoje, como é jogo do Corinthians e há violência, os torcedores do Palmeiras, do São Paulo e do Santos não podem sair à rua. É basicamente essa lógica sem lógica da decisão da torcida única, que para mim é uma desgraça. Para mim, torcida única é a falência completa do Estado, tá? E do futebol. Cabe ao Estado garantir essa segurança. Cabe ao Estado garantir essa segurança. O torcedor tem o direito de ir a um espetáculo. Ele tem esse direito. E se ele é tirado esse direito, ele está sendo discriminado. Tá? E até onde eu sei, discriminação é algo inconstitucional no Brasil. Então isso é um arremedo em que governo ou Justiça Federal se faz a egípcia para não fazer valer a Constituição. Porque você não pode discriminar um cidadão. Raça, cor, torcida, time de preferência, religião. Você não pode discriminar. Você não vai entrar aqui nesse estado porque é o jogo do Palmeiras, você não vai entrar aqui porque você é corintiano. Isso é discriminação. Isso é discriminação e é inconstitucional. E a Justiça Federal fica calada. O Supremo Tribunal de Justiça fica calado, o STF fica calado. E eles deveriam ser provocados, ou por algum advogado, ou por algum promotor, serem provocados e dar essa decisão. Passar por cima dessa aberração que é liberado em alguns estados no Brasil. É isso. Deixa nas opiniões aí, galera.